E aí, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais um programa falando de Espiritismo. Vai ao ar toda terça-feira às 20h30, fica gravado no YouTube e também no Facebook. E vocês podem acessar também direto na hora que vai ao ar pela rádio. Informem seus amigos, né? Basta colocar esse link aí embaixo do rádio, né? no Google. Só que no rádio não fica gravado, é só quando vai ao ar às 20h30. Mas no YouTube e no Facebook fica gravado. É um prazer grande estar aqui com vocês hoje. E hoje nós vamos refletir sobre um assunto muito importante, muito interessante. Eu vou abordar um capítulo da obra A Gênese. O tema é vibração, que tem tudo a ver com o entendimento da matéria, das colônias espirituais, do nosso perispírito. Muitos fenômenos ficam mais fáceis da gente compreender quando nós entramos nesse mundo das frequências, das vibrações. Vamos tentar desenvolver esse assunto da melhor maneira possível. Primeira coisa, tudo no universo, tudo vibra. Tudo que não é espírito e Deus, tudo é energia. E tudo tem uma frequência. Dá para entender? Deus, espírito e matéria são os três elementos do universo. Você tira Deus, espírito, a matéria é energia. E a energia existe em várias formas. A matéria existe em várias formas, visíveis e invisíveis, a nossa percepção. Existe um conceito básico da doutrina espírita, que é uma das informações de caráter científico que os espíritos nos trouxeram, de que existe um elemento no universo que eles chamam de fluido cósmico universal. É um elemento primitivo. Desse elemento primitivo se deriva todas as outras formas de energia, toda a matéria. Seria a energia na forma mais pura. A nossa matéria, nós conhecemos, estudamos, e está lá na tabela periódica, começa com hidrogênio, elemento mais leve, e aí vem os outros elementos, carbono, cálcio, etc. Eles são uma parte da matéria que existe no universo. Hoje a ciência já diz que existe uma outra matéria não visível, que eles chamam de matéria escura e também energia escura. E dizem mais, que essa matéria aqui, que nós consideramos a matéria que nós conhecemos, é apenas 4 a 5% da matéria do universo. Todo o restante é uma matéria não visível. Entenderam? Então, se nós juntarmos todas as estrelas, planetas, suas luas, asteroides, tudo que é matéria, isso é somente 4 a 5% da matéria do universo. Então tem muita gente que a gente não muita coisa que a gente não consegue ver. E diz aos espíritos que essa matéria que a gente consegue ver são estados de condensação dessa matéria primitiva, do fluido cósmico universal. Eu faço a seguinte analogia, aí precisa do contato visual, para quem estiver só ouvindo, né? Vamos pegar o fluido cósmico universal e começar a espremer. Isso é apenas de forma didática, tá, gente? Você condensa. Vai com o aparelho, está medindo, não estou vendo nada aí. Condensa mais. Você mede, não tem nada aí. Vai fazendo isso, vai condensando. Vai chegar uma hora que você... Opa, estou vendo algo aí. É o hidrogênio. É o primeiro elemento da tabela periódica. A partir daí, você vai condensando hidrogênio e vem todos os elementos químicos que nós conhecemos. Até o urânio, que é um dos mais densos, que está tão comprimido, tem 90 e tantos prótons e nêutrons, que ele já não suporta mais e ele tende a voltar para o fluido cósmico universal na forma de radiação. Mas no universo tudo vibra, as energias vibram, e muitas delas além do nosso limite de percepção visual auditiva e além dos limites dos nossos instrumentos, que têm limitações. Tá?
As estrelas surgem como? Num processo de condensação de nuvens de hidrogênio. O primeiro elemento que se formou no Big Bang, na formação do universo, foi o hidrogênio. E quando você tem grandes nuvens de hidrogênio, elas se aglutinam pela gravitação e começam a se unir mais, se espremer, até que se espremem tanto que no núcleo daquela bola de hidrogênio se forma um processo de fusão nuclear. A gente fala que a estrela acende, né? Ela tem toda uma quantidade de hidrogênio, mas no centro está tão condensado, as forças gravitacionais são tão grandes, que ocorre o processo de fusão nuclear do hidrogênio. Tá bem? Então, as estrelas são os primeiros elementos que se formam no universo e todos os demais são formadas estrelas, de explosões de supernova, por aí vai. Então, nós, do ponto de vista físico, nossos corpos físicos, podemos dizer que somos pó de estrela, sem não exagero. O que nos constituiu uma estrela no passado. Interessante, né? Então, os mundos são formados, nossos corpos físicos são formados, mas existe matéria além dessa matéria. Então, o nosso corpo espiritual, ele também é uma espécie de matéria. Ele é uma energia, ele vibra. E o espírito, que é o princípio inteligente, ele tem agregado matéria nele o tempo todo. Tá? Eu vou ler um item 2 do capítulo 14, os fluidos. Eu sugiro a todo mundo que estude a doutrina espírita não deixar de ler esse capítulo. Se você nunca leu a Gênesis, porque muita gente começa livro dos Espíritos, Evangelho, e aí é assim mesmo tem que ser, mas às vezes protela muito o estudo da Gênesis. Se você não leu a Gênesis e já tem conhecimento da doutrina espírita, leia pelo menos o capítulo 14. Arruma uma Gênesis, baixa na internet e lê o capítulo 14, os fluidos. Vai abrir a sua mente para uma série de situações, de informações novas. No item 2, o fluido cósmico universal, como já demonstrado, é a matéria elementar primitiva, da qual as modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Eu acabei de falar. Processo de condensação do fluido cósmico universal. Como princípio elementar universal, oferece dois estados distintos, o de eterização ou de imponderabilidade, que se pode considerar como estado normal primitivo, e o de materialização ou de ponderabilidade, que é, de certa maneira, consecutivo àquele. O ponto intermediário é o da transformação do fluido em matéria tangível. Porém, ainda neste assunto não há transição brusca, pois pode-se considerar nossos fluidos imponderáveis como um termo médio entre os dois estados. Então ele está falando aqui que do fluido cósmico universal vem esses processos de condensação até surgir a matéria, e entre o fluido universal e essa matéria tangível, mais grosseira, há estágios intermediários, são os gases. Né? Aqui eu estou falando com vocês, estou respirando matéria. Vocês estão respirando matéria. Porque a gente só vê isso aqui como matéria. Vocês estão respirando matéria. Hidrogênio, oxigênio, os gases que estão no ar são matéria. 16% é oxigênio, praticamente todo o restante é nitrogênio, com traços de outros gases. Então, nós respiramos matéria. Dá para sentir, né, ela enchendo o nosso pulmão. Tá bem? Então, a gente não consegue ver, mas ela existe e sabemos que existe. A matéria escura e a energia escura são outros níveis de matéria que a ciência está tentando compreender. Aqui no item 4 da Gênesis, deixa eu ler para vocês. O mundo espiritual, as colônias, de certa forma, são formadas de matéria. Não essa matéria aqui, mas uma outra matéria. Da onde vem essa matéria? A gente ainda não tem essa informação da espiritualidade.
Será a condensação da matéria escura? É um outro nível de vibração? A gente não sabe, né? Mas olha só o que se fala na Gênesis. Os elementos fluídicos do mundo espiritual escapam a nossos instrumentos de análise e à percepção dos nossos sentidos, feitos para a matéria tangível e não para a matéria etérea. Parte deles pertence a um meio de tal modo diferente do nosso que não podemos apreciá-los senão através de comparações tão imperfeitas quanto as que permitissem a um cego de nascença procurar fazer para si uma ideia da teoria das cores. Mas esses fluidos espirituais são totalmente ligados aos fluidos materiais. Então nós estamos numa colônia feita de matéria, que não é essa matéria da tabela periódica. Estamos lá com o nosso corpo espiritual, que é a matéria, mas não é essa matéria da tabela periódica. E a nossa mente está no centro do processo, revestido daquela matéria que forma o perispírito, ou corpo espiritual. Pelas leis do universo, pelas leis de Deus, em determinado momento, esse espírito que vive esse mundo de uma matéria, de uma energia, que não é essa aqui do plano físico, ele precisa se manifestar aqui para aprender. Ele vai reencarnar. O que vai acontecer? Esse espírito vai ter que moldar um corpo físico. Ele vai ter que se materializar na esfera física. É onde ocorre o processo da fecundação, né? O espermatozoide no óvulo, as células vão se multiplicando e aquele espírito se cola ali com o seu corpo espiritual. Então, aquelas células vão copiar o corpo espiritual, vão formar o corpo físico, agindo junto com a genética, tá bom? Então, esse processo de nascimento, de reencarnação, é um processo de materialização de um espírito que já existe lá no plano espiritual. Então, a nossa estrutura do corpo espiritual vai se manifestar no plano físico, mas vai trazer as características biológicas dos pais. Aí entra a genética, tá bom? Então, o corpo espiritual é um corpo energético, formado por uma espécie de matéria desconhecida, e a nossa percepção é tão limitada que não consegue ver esse corpo espiritual. Algumas pessoas trazem na glândula pineal alguns cristais que conseguem dar à pessoa a condição de perceber um espírito, a clara evidência. Por quê? Porque tudo é vibração. Na verdade, um espírito que esteja aqui do meu lado agora, ele está vibrando num estágio que eu não consigo ver e vocês não conseguem ver. Mas um médium ali olhando para ele, de repente vai ver. Porque essas vibrações dele, meu cérebro não é capaz de perceber, mas o médium tem uma condição da glândula pineal e outras capacidades que é como se fosse uma anteninha que percebe aquele espírito. E cada médium vai perceber esse espírito de uma forma diferente. Um vão ver um borrão, outros vão ver a silhueta perfeita do espírito. É o corpo espiritual dele que está aqui. Simplesmente eu não tenho sensibilidade nos meus sentidos para percebê-lo, enquanto o médium tem essa sensibilidade. Se esse espírito ele tiver aqui médiuns de ectoplasmia, que forneçam uma substância gerada pelo organismo, que é o ectoplasma, ele pode se deixar impregnar dessa substância e ele que estava invisível para todos nós, só visível para o médium, ele se impregnando dessa substância, do ectoplasma, ele se torna visível para todos. É assim que se dá o processo de materialização. Ele vai impregnar no corpo espiritual dele uma matéria mais densa do que a que constitui seu perispírito, e os nossos sentidos físicos vão conseguir perceber, captar aquela forma que antes estava invisível, tá bom? Então ele vai, como se fosse assim, usando um outro termo, se solidificar aqui. E eu posso até tocar dele, tá bom? Os processos de materialização de espíritos são raríssimos, porque requerem muito ectoplasma, condições específicas, médiuns que cada vez são mais raros, de efeitos físicos, tá bom?
Mas o corpo espiritual, esse corpo espiritual que ele tem, é uma certa matéria, é um corpo energético, tá bem? E ele vibra, esse corpo vibra. Eu vou ler aqui o item 7, ainda do capítulo 14, os fluidos da Gênese. O perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, é um dos produtos mais importantes do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência, ou alma. Já vimos que o corpo carnal tem igualmente seu princípio nesse mesmo fluido, transformado e condensado em matéria tangível. No perispírito, a transformação molecular se opera diferentemente, pois o fluido conserva sua imponderabilidade e suas qualidades etéreas. O corpo perispiritual e o corpo carnal, pois, têm sua fonte no mesmo elemento primitivo. Um e outro são matéria, embora sob dois estados diversos. Prestar atenção a essa última frase, os dois, o corpo físico, o meu que está aqui, e o corpo espiritual do espírito que esteja aqui, será que tem? Os dois são matéria, mas são matérias diferentes. Os dois são energia, e os dois vibram, entenderam? Então o mundo espiritual ele é formado por uma espécie de matéria. Gente, isso é da Gênese, isso é básico da doutrina espírita. Muita gente, quando ouve falar isso, fala assim, vocês estão materializando o mundo espiritual. Não. Aí outros dizem, não é isso, nós estamos, ao contrário, espiritualizando a matéria. Então, uma colônia nosso lar é matéria, daquela dimensão, daquela realidade. Nós não conseguimos perceber. Mas para os espíritos que estão lá, aquilo é tão real quanto é real essa matéria aqui, entenderam? Então, quando nós desencarnamos, nós não deixamos de estar revestidos de matéria. Só que é a matéria do mundo espiritual. Uma matéria que a nossa ciência ainda não conseguiu entender. Mas ela é matéria. O corpo espiritual ele é formado de uma espécie de matéria. E essas colônias também. Tá bom? No centro disso tudo tem um elemento, o espírito, a mente. Então a mente, ela se reveste de matéria, seja no plano físico ou no espiritual, e ela controla todo o processo de deslocamento, de percepção dessas frequências vibratórias. Porque tudo vibra. Isso, inclusive, é uma das 7 leis herméticas. Isso não é um conhecimento novo. Já ouviram falar sobre as leis herméticas de Hermes Trismegisto, lá do Egito Antigo, que depois, lá no início do século XX, foram condensadas num livro, Kybalion, que fala das leis herméticas. E uma das leis é que tudo vibra, tudo no universo é vibração. Gente, isso tem milhares de anos, antes de Cristo. Tudo é energia, tudo vibra, que coisa impressionante, né? E a ciência hoje confirma isso. Esses fluidos espirituais, esses fluidos que não são essa matéria aqui, eles têm uma condição muito parecida com a condição do som na água ou no ar. O ar propaga o som. A água também propaga os deslocamentos, né? A gente sente a água se movimentando. Nesse fluido universal, nessas energias que a gente chama de espirituais, o pensamento se propaga nesse campo. É uma outra lei. Então eu sensibilizo essa matéria do mundo espiritual com o meu pensamento. O meu pensamento, vocês pensam, vocês emitem ondas, recebem ondas. E essas ondas se propagam pelo esse fluido espiritual, pelo fluido cósmico universal, da mesma maneira que se você jogar uma pedrinha na água, você tem uma superfície de um lago, água parada, você joga uma pedra, forma ondas. O nosso pensamento se propaga na forma de ondas, de energia, que se propaga nessa outra matéria, nesse fluido cósmico universal.
Só que a velocidade é muito maior do que a velocidade da luz. É a velocidade do pensamento. É instantâneo. Tá bom? Estou falando de conceitos da doutrina espírita sobre vibração. A natureza dos nossos pensamentos influencia esses fluidos, e esses fluidos podem ficar mais densos, muito densos, dependendo da natureza dos pensamentos. Você vai num lugar, por exemplo, de matadouro, os fluidos que estão lá são muito densos. A energia gerada naquele ambiente é muito densa. Você vai numa igreja, numa casa espírita, a energia já é bem mais leve, devido aos pensamentos que são emitidos nesses locais. Tá? Esses meus pensamentos, como influenciam a matéria, influenciam o corpo espiritual, que é a matéria. O corpo espiritual tem uma matéria que não é essa daqui, que é influenciada pelo pensamento. Então, sempre quando eu penso, a primeira coisa que eu vou sensibilizar com o meu pensamento é o meu corpo espiritual. Então, eu quero o mal de alguém e eu projeto uma onda de pensamento extremamente negativa. Se aquela pessoa sintoniza comigo e ela abrir a guarda, ela vai ser influenciada pelo meu pensamento. Esse é o processo obsessivo. Mas quando eu estou fazendo isso, eu, antes de atingir o outro, eu já atingi meu corpo espiritual. E quem é o maior prejudicado pela emissão do pensamento negativo é quem o emite. Então, eu estou o tempo todo alterando a vibração do meu perispírito. Quando eu desencarnar, o meu perispírito vai ser mais leve ou mais denso. Dependendo do quê? Da natureza, do somatório dos meus pensamentos, sentimentos e emoções. Então, se eu sou uma pessoa que eu matei um monte de gente e odiei muito, meu perispírito está muito pesado, denso, né? Pela ação do meu pensamento. Se, ao contrário, eu fui uma pessoa que fez muito bem, pensei positivamente, ajudei várias pessoas, amei muito, meu perispírito está leve. Ele foi sensibilizado pela natureza superior dos meus pensamentos. Então, quando a gente desencarna, o corpo espiritual ele fica numa determinada posição no espaço, compatível com a sua vibração, com a sua densidade, que tem a ver com o pensamento, que tem a ver com a capacidade de amar. Tá bem? E eu vou ler um trechinho aqui da obra Depois da Morte, do Leon Denis, maravilhosa, em que ele vai falar sobre o julgamento. Quando a gente morre, vai ter algum julgamento? Vai ter alguém lá, um tribunal, você fez isso da vida, de bom ou de ruim? Não. Vocês vão ver que nós somos o nosso juiz e vocês vão entender por quê. O julgamento. Uma lei tão simples em seus princípios quanto admirável em seus efeitos, preside a classificação das almas no espaço. Então ele vai dizer o que define a posição do espírito, da alma no espaço, depois que ele desencarna. Quanto mais sutis e rarefeitas são as moléculas constitutivas do perispírito, tanto mais rápida é a desencarnação. Isso é uma característica. Quanto o espírito mais ama, mais vibra positivamente, mais distante ele está dessa vibração do corpo denso, de matéria densa. Então, mais rápida vai ser a desencarnação dele. O desligamento é mais rápido, mais tranquilo. Tanto mais vastos são os horizontes que se rasgam ao espírito. Devido ao seu peso fluídico e às suas afinidades, ele se eleva para os grupos espirituais que lhe são similares. Sua natureza e seu grau de depuração determinam-lhe nível e classe no meio que lhe é próprio. Com alguma exatidão, isso é muito interessante, estou sempre citando esse exemplo aqui. Com alguma exatidão, tem-se comparado a situação dos espíritos no espaço à dos balões cheios de gases de densidade diferentes, que, em virtude de seus pesos específicos, se elevam a alturas diversas. Mas cumpre que nos apressemos em acrescentar que o espírito é dotado de liberdade e, portanto, não estando imobilizado
em nenhum ponto. Pode, dentro de certos limites, deslocar-se e percorrer os páramos etéreos. Quando ele fala que compara o corpo espiritual a balões com pesos específicos diferentes, é o seguinte: eu tenho um balão de aniversário, eu sopro, fecho, dou um tapinha, ele vai subir 1 metro, 2 metros, vai cair, né? Ele tem uma densidade, o ar ali dentro dele. Se eu pego esse balão e encho com gás hélio, amarro e solto, ele vai lá para cima. Então, uma comparação do corpo espiritual denso como o corpo espiritual leve. Então, os espíritos muito densos, eles ficam próximos aqui da superfície. E como eles emitem pensamentos muito afastados da lei de amor, eles criam uma psicosfera fluídica, densa. Isso é umbral. Então, se o seu corpo espiritual ele é denso, ele não vai lá para cima, ele vai ficar aqui no umbral. Agora, se você teve uma vida calcada do bem, pensamentos, etc., etc., mais voltados ao amor, você vara esse umbral. É igual o balão leve que vai para esferas superiores. Deu para entender? É uma analogia maravilhosa, né? Para a gente entender como que a gente se desliga do corpo físico e a desencarnação vai ser mais lenta ou mais rápida, porque a vibração mais rápida é incompatível com esse corpo físico, enquanto a vibração mais densa é mais próxima do corpo físico. O desligamento é mais demorado. Enquanto se eu vibro muito, eu me desligo bem do corpo físico. E mais do que isso, eu vou me situar no espaço, numa posição compatível com a minha vibração, com a densidade do meu corpo espiritual. Ou vai ser um balão pesado, ou vai ser um balão mais leve. Entenderam? Então, cadê o juiz? Você é o seu juiz. Se você seguiu as leis de amor, de Deus, que Jesus fala, você está imputando uma vibração elevada ao seu corpo espiritual. É, pois, uma lei natural análoga às leis da atração e da gravidade, a que fixa a sorte das almas depois da morte. E pulando aqui. É também em si mesmo e não fora de si, é em sua própria consciência que o espírito encontra a sua recompensa ou o seu castigo. Ele é o seu próprio juiz. Maravilhoso, né? Analogia, a maneira que Leon Denis usa para nós entendermos isso. Então, gente, o tempo todo nós estamos definindo a nossa posição no espaço, né? Então, vou passar uma série de figurinhas, vejam aí, em sequência, tá bom? Figura 1, que eu sempre passo, as esferas espirituais. Você está lá na Terra, naquele azulzinho ali no caroço, né? Quando desencarnar, você vai para 1, vai para 2, para 3, para 4, para 5. Para qual faixa vibratória? Para qual frequência? Depende do seu corpo espiritual, da vibração dele, da densidade dele. Tá bom? Sobre a matéria ser fácil de ser plasmada, olha a figura 2 aí. Vocês estão vendo? Tem um grupo aí de espíritos, no centro ali, um deles, e um coração se formando. Isso aí da figura 2 está na obra Nosso Lar. Todo fim de tarde, na coluna Nosso Lar, eles se concentram para criar, para plasmar um coração. É o coração azul no céu que eles chamam. Esse coração pulsa, gerando energia para a colônia, para equilibrar os outros espíritos. Uso da mente, manipulação dos fluidos, conhecimento, ok? É isso que você tem, isso é narrado na obra Nosso Lar. Figura 3, pulando aí, uma frase de Buda: a lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita, torna-se realidade. Buda. Pura física quântica. É o que vocês perceberam aí nessa figura que eu passei, do coração azul no céu. Figura 4. É o coração azul. Isso quer dizer que se eu tiver no MAP, num lugar, e fizer todo mundo mentalizar um coração, ele vai ser plasmado ali? Vai. Não na esfera física, mas na espiritual vai.
E a propósito, qual é o símbolo do MAP? Veja a figura 5, coração azul, né? Como eu desconfio que o MAP foi criado por gente que veio lá do nosso lar, ficou esse coração azul aí. Que o pessoal do MAP não ouça o que eu estou falando, viu? Principalmente dirigentes. Mas eu acho que é isso. Voltando aqui. Então, tudo é vibração. O nosso corpo espiritual, ele traz uma vibração e aí é meio complexo que eu vou falar. Ele é composto de estados vibratórios diferenciados conforme a função de cada parte do meu corpo espiritual. Eu tenho os chakras, já ouviram falar nos chakras? O corpo físico não tem chakra, tem o corpo espiritual. Eu tenho um chakra aqui que vibra numa frequência, outro aqui no meu corpo espiritual que vibra em outra frequência, e assim sucessivamente, nos 7 chakras básicos. Mas os meus órgãos do perispírito também vibram. E na hora de eu reencarnar, eles vão moldar um corpo físico. Então, esse processo do espírito se materializar no plano físico, ele é bem complexo, mas é pura ciência. Uma ciência que a gente não conhece ainda, que é a ciência do mundo espiritual. Porque da mesma maneira que a matéria é energia que segue leis bem definidas, no plano espiritual, nas colônias, existem leis. Só que a nossa ciência ainda está tentando comprovar essa outra matéria. Então, falar de leis dessa outra matéria é algo muito precoce, mas existem leis. Mas nós sabemos, por exemplo, que a vibração dá forma. Interessante isso. Determinados estados vibratórios são compatíveis com determinadas formas. Se um corpo espiritual tem que moldar o corpo físico, tem que dar forma, e como o corpo espiritual é o modelo organizador biológico do corpo físico, ele vai ajudar a moldar o corpo físico. Não é só a biologia, não é só a genética, são as duas coisas juntas, a biologia, a genética, o ADN ou DNA, junto com o modelo que vai formar o corpo físico. Eu preciso do modelo para construir os órgãos numa sequência. Tudo é um processo de construção onde entra a vibração, junto com o ADN. Então, vou mostrar uma figura aí. Vídeo número 1, vibração. O que mostra esse vídeo? Antes de passar o vídeo, você tem uma superfície onde joga um arroz. E aquela superfície é uma lona, você vai submeter a diferentes vibrações. Vibração da forma. Vão se formar formas diferentes. Então veja aí o vídeo.
Então, voltando aqui, perceberam que conforme a vibração vai mudando, a frequência vai se alterando, se tornando quase inaudível, as formas continuam a aparecer? Então, na hora de moldar o corpo físico, você tem uma sequência de alterações vibratórias que vão formando os órgãos, que são desenhados conforme uma vibração, uma frequência característica. Complicado? Vamos virar a página. Quem entendeu, entendeu. É mais ou menos assim, gente. Agora, se a vibração tem tanta importância, as nossas palavras têm importância, o som tem uma força. Daí a força da prece, a força da palavra. Um físico japonês, Emoto, que já desencarnou, fez experiência congelando a água. Todo mundo conhece isso. E uma água de uma represa quando ela congela, forma cristais a água. Tem uma determinada forma. Essa mesma água da represa, submetida a uma prece, os cristais são muito bonitos, bem formados. Submetida a coisas como ódio e contrários ao amor, o cristal fica todo deformado. Lembra disso? Então as nossas palavras têm força. Inclusive o que eu penso, o que eu falo, se manifesta vibracionalmente em torno de mim e no meu corpo espiritual. Então, o pensamento positivo cura, a prece cura. Você tem no budismo o Om, né, aquele som, lembra do Om Mani Padme Hum? Os monges giram numa tigela e fazem uma vibração, um ruído. Tudo isso tem um princípio. Existem frequências que curam. Então vejam o vídeo 2, que fala sobre isso, e a gente volta já já para encerrar. Voltando aqui, viram a importância também da música? Por que a gente canta no MAP, nos tratamentos? Por que a gente faz prece? Tudo é vibração. A gente está modificando o ambiente. São dias de tratamento, dias de processo de cura espiritual, de tratamento espiritual, onde a frequência é tudo. E os espíritos realizam uma medicina que a gente pode chamar de medicina vibracional. Eles trabalham vibracionalmente no corpo espiritual.
desmancham tumores, reconstituem tecidos, criam próteses, até onde é permitido. Cada caso é um caso. Mas eles usam o conhecimento, a ciência do mundo espiritual, a medicina do mundo espiritual, alteram vibracionalmente condições do nosso corpo espiritual, que ao reproduzir uma célula pela mitose, pode reproduzir uma célula saudável, onde antes era gerada uma célula doente. Então, tudo é uso da mente, do conhecimento, manipulação de fluidos. Não existe mágica. Daí o espírito, para participar desses processos de tratamento, ele precisa ter grande vibração em si, grande nível de amor e conhecimento. Não só da ciência do plano físico, mas do plano espiritual. E mentalmente ele atua no corpo espiritual e em outros ambientes para os processos de tratamento e, em alguns casos, até de cura completa de certas pessoas, onde e quando é permitido. Então, gente, conhecimento e amor são as duas chaves, as duas asas do espírito. Sabendo usar a mente, o conhecimento, a vontade do espírito, que é muito importante, e sabendo manipular os fluidos, nós realizamos prodígios. É o que a espiritualidade faz. Tá bom? Então, a questão de vibração é muito importante, porque a gente fala intuitivamente até, vamos mudar a vibração do ambiente aqui, vamos fazer uma prece. Você está mudando a vibração mesmo. Você está desimpregnando fluidos, às vezes. Você está fazendo uma autolimpeza. O que é o autopasse? Você mentaliza. Quer uma dica? Quando estiver tomando banho, caindo água, mentaliza que ali não é só água, você tem fluidos espirituais, luz te lavando. E faz uma prece. Fica 2 minutos deixando a água cair. Faça isso. Você está fazendo uma autolimpeza. Olha, não vou nem falar aqui do banho de sal grosso, mas tem seu princípio, viu? Água do mar. Existe muita coisa que é colocada para a gente como sendo mística e tal, que não é. É a realidade, com um fundamento científico. Mas hoje nós temos que parar por aqui por causa do nosso tempo. Eu queria abordar essa questão da vibração, tá bom? Espero que tenha sido compreensível e útil para vocês. Então, que Jesus abençoe a todos, Francisco, Fabiano, fiquem bem, paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.